E aí, rapaz, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, eu aqui de novo, pronto para estar com vocês nessa jornada maravilhosa de conhecimento da história, beleza? E tu deve estar rindo aí, que eu sei, por causa desse meu, olha, visual. É porque, sabe, né? Eu sou moral, sou protagonista, como muitos dizem, sou protagonista e protagonista tem que andar a caráter, beleza? E hoje eu tô com esse look aqui porque a gente vai falar sobre reis. A gente vai ver nessa série de aulas o fortalecimento de reis na Europa. Esse fortalecimento de reis da Europa foram fundamental para a formação dos países europeus que nós conhecemos hoje. Beleza? Então, fica ligado que essa série de aulas tem muito prota, tá? Tem muito protagonista aí, não só eu. Inclusive, esse que você está vendo aí no slide é um xará meu, é um tal de Luís, um Luís XIV, rei da França. Esse Luís aqui, é mais legal, tá bom? É mais legal, então fica aqui comigo que as aulas vão ser maravilhosas e só vão ser maravilhosas por causa da tua presença, beleza? Então, antes de nós começarmos, você percebe que nesse ano de 2026, eu não sei em que ano você está vendo esse vídeo, mas no ano de 2026 vai estar ocorrendo um dos eventos que eu mais gosto, que é a Copa do Mundo. A gente está aí lutando pelo hexacampeonato. Brasil, o maior campeão da Copa do Mundo. E olha, Copa do Mundo é um dos eventos que mais deixa minha vida um pouco mais agitada, feliz. Porque, como você sabe ou não sabe, eu amo futebol. Gosto muito de futebol. Assisto desde criança futebol. E as Copas do Mundo é algo que me encanta. E a gente vai ter nesse ano 2026, a Copa do Mundo que vai ser sediada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e a gente vai estar torcendo para o Brasil ser hexa. Mas tu pode perceber aí que a Copa do Mundo é formada por várias seleções de vários países, né não? Então a gente vai ter aí como representando os países não só jogadores, mas as bandeiras das nações, os hinos das nações, não é mesmo? Eu acho que bem legal aqueles momentos em que, antes dos jogos, os hinos nacionais são cantados. E veja só, uma coisa importante que tu vai aprender nessa série de aulas é que nem sempre existiram as nações como nós conhecemos hoje. Nem sempre. Não diga, titio. Pois é, nem sempre existiu, por exemplo, uma França, nem sempre existiu, por exemplo, uma Espanha, nem sempre existiu, por exemplo, um Portugal da vida, um Portugal de Cristiano Ronaldo, a França de Mbappé, a Argentina de Messi, o Brasil de Neymar. Será que Neymar vai para a Copa, meu Deus? Ninguém sabe. Nem sempre existiram essas nações. Eu quero te mostrar nessa série de aulas que essas nações foram sendo construídas ao longo do tempo. Ao longo do tempo foi construída a ideia de França, foi construída a ideia de Bélgica. Aos poucos foi sendo construída as cores que iriam simbolizar essas nações, e é a formação dessas nações, desses países, que a gente vai falar um pouquinho nessa série de aulas. Por exemplo, a gente tem aqui a formação atual dos países europeus. Mas nem sempre, como eu estou falando, nem sempre a Europa esteve desenhada dessa forma, com suas fronteiras, com seus países e suas fronteiras. Nem sempre. E as aulas que a gente vai ver hoje vai dar um pouquinho uma noção para a gente de que maneira os reis da Europa foram se fortalecendo e criando o que a gente vai chamar nesses países como Portugal, Espanha, França e por aí vai. Beleza? Só que a gente vai ver esses assuntos e mais uma série de curiosidades após a nossa maravilhosa vinheta. Vamos embora?
Pronto, vamos começar? Nessa primeira parte da nossa aula sobre a formação dos estados modernos, eu quero tratar de dois tópicos, beleza? Primeiro tópico, a gente vai falar sobre o que estava acontecendo na Europa nesse período, que contribuiu para o fortalecimento dos reis, beleza? A gente vai ver que as mudanças pelas quais a Europa estava passando foram de fundamental importância para o fortalecimento dos reis. E a segunda coisa que eu quero tratar nessa parte da nossa aula é definir, propriamente dito, definir o que foram os estados nacionais modernos, beleza? Então, vê, antes de mais nada, eu quero te trazer para essa linha do tempo que tu estás observando aí, beleza? Eu quero que tu se lembre o seguinte, Ana Júlia. Ana Júlia, tu se lembra que a Idade Média pode ser dividida em duas grandes fases? Tu não se lembra não, Ana Júlia? Tu se lembra que eu sei. Bora lá? Tá aí no teu slide. Aí, a alta Idade Média e a baixa Idade Média. Eu quero que tu se lembre também, Aninha Clarinha, eu quero que tu se lembre, Ana Clara, que durante a Alta Idade Média houve um sistema chamado feudalismo. E durante o feudalismo, a gente pode chamar que o poder político do feudalismo era um poder descentralizado. Por que descentralizado? Vou te explicar agora. Porque não havia, por exemplo, países governados totalmente por um rei. Não havia isso, não. O que havia era diversos territóriozinhos governados por senhores feudais. E cada feudo, cada terrinha dessa, tinha seu próprio poder. Ou seja, cada senhor feudal tinha o seu poder quase que total. Beleza, isso é muito importante. Durante grande parte da Idade Média, a Europa estava com esse grande mosaico, essa grande quebra-cabeça, em que os diversos territóriozinhos governados por senhores feudais eram independentes do outro, tinham um poder próprio. Beleza? Só que quando a gente está passando da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai ver que as mudanças que eu vou mencionar daqui a pouco foram de fundamental importância para que esse sistema descentralizado pudesse agora ser centralizado. Quer ser centralizado? Centrar em uma única pessoa todo o poder de um grande território. Beleza? Então, a formação dos estados nacional moderno está passando por esse processo de mudança do fim da Idade Média para a Idade Moderna. E a Idade Moderna vai experimentar o fortalecimento do rei, unificando, juntando todos aqueles pequenos territóriozinhos e formando um só reino, beleza? Então, isso é muito importante. E quais foram as mudanças pelas quais a Europa estava passando? Gente, isso é muito importante. Primeiro, que o próprio sistema feudal estava em declínio, estava capenga, estava realmente em falência por alguns motivos. Primeiro, durante o século XIV, grande parte da Europa estava passando por uma crise medonha. E que crise era essa, titio? Ei, Ludmila, preste atenção, não durma não, Sofia. Sofia, preste atenção aqui. Vamos lá, Paulinho. Paulinho, preste atenção, Paulo. Bora lá, Arthur. Preste atenção, Arthur. Quais foram as mudanças ou os eventos que contribuíram para essa crise na Idade Média? Vamos lá, primeira coisa, a epidemia da peste negra. A peste negra assolou grande parte da Europa, matando muita gente. E houve, consequentemente, uma drástica diminuição da população europeia nesse período. Consequentemente, houve também uma crise na agricultura. E, gente, o feudalismo estava baseado na agricultura. Beleza, isso é muito importante. E houve uma crise agrícola medonha.
E quem mais sofreu com isso foi as pessoas pobres, que estavam realmente sofrendo mais do que as classes altas, se bem que as classes altas também estavam sofrendo. Mas aí o que acontece? O fato da grande população pobre, camponesa, estarem passando por diversas dificuldades, houve em várias partes da Europa também várias revoltas camponesas. Vê, gente, a gente está vendo aí na tua imagem, cada castelozinho representa aí um feudo. Consequentemente, a crise dentro de cada feudo, ou seja, a diminuição da população, a crise agrícola, revoltas camponesas, começaram a diminuir o poder de cada senhor feudal desse. E isso trouxe um alerta muito grande que esse sistema descentralizado não estava mais dando conta das mudanças e crises que estavam acontecendo na Europa. Então, cada senhor feudal desse não estava conseguindo dar conta de tanto problema que estava acontecendo em seus feudos. Gente morrendo, gente passando fome, a produção agrícola também capenga. Então, a situação estava caótica em vários feudos. E os senhores feudais com muito medo de perder seu poder. Foi uma situação realmente triste para vários desses senhores feudais. Outra coisa que é importante mencionar, que a gente já citou nos dois outros assuntos que a gente falou anteriormente, no Renascimento Cultural e na Reforma Protestante. A gente mencionou, eu vou mencionar aqui novamente, que a Europa estava passando também por um processo de urbanização, ou melhor, o fortalecimento das cidades e o fortalecimento da atividade comercial, já que a agricultura, as plantações estavam sofrendo uma crise pesada, o comércio estava experimentando um crescimento importante. E, gente, preste atenção aqui, pelo amor de Deus. Preste atenção aqui, pelo amor de Deus. Porque esse processo todo vai estar alterando o que era de fato a riqueza ou o poder de alguém. Porque enquanto na Idade Média, quem era dono de terra, quem era dono de terra tinha poder, com o comércio, agora o status vai começar a passar por uma importante mudança, porque o dinheiro, quem vai ter dinheiro, vai começar a querer ter maior poder. E quem é que tem dinheiro nesse período, titio? Bora, Davi, bora, rapaz, bora, Letícia, bora lá, quem é que tem dinheiro? Quem é a classe que está começando a ganhar dinheiro nesse período? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A burguesia. Novamente, a burguesia aqui de novo. A burguesia também vai estar se fortalecendo, como a gente está vendo nos assuntos anteriores. Eu vou citar aqui novamente: a burguesia vai ser essa classe em crescimento. Novamente, não é que vai crescer de uma hora para outra, mas vai estar em crescimento. E para os negócios da burguesia darem certo, não era legal o território estar divididozinho, como era no feudalismo. Era melhor ter um território unido, com um único tipo de moeda, um único tipo de lei, que pudesse facilitar e agilizar seus negócios. E isso a gente vai falar no próximo vídeo. Eu só quero te mostrar o seguinte, que todas essas mudanças contribuíram ou surgiram, criaram um sentimento de necessidade para alguns grupos sociais de fortalecer o poder do rei. Beleza? Primeiro, os senhores feudais que não estavam dando conta das crises em seus feudos. Segundo, a burguesia que via essa divisão como ruim para os seus negócios, e também os camponeses que estavam realmente sendo explorados e começavam a ver na figura de um rei alguém que pudesse ajudá-los em situações de calamidade. Então, essas mudanças contribuíram para a ideia de fortalecer o rei, se tornar cada vez mais ser aceita nesse período, beleza? E também, a gente não pode deixar de citar a reforma protestante, a contra-reforma católica, também
dando uma nova dimensão, diminuindo o poder do Papa, aumentando o poder de alguns reis, como a gente viu de Henrique VIII, lá na Inglaterra. E também, novamente, eu sei que eu já citei, mas eu faço questão de citar novamente o aparecimento das universidades. Gente, são nas universidades que vão surgir pessoas profissionais que vão trabalhar para o rei, pessoas que vão trabalhar na administração dos reis. Então, são essas universidades que vão fornecer os profissionais capazes para os reis. Beleza? Então, isso é muito importante. Eu quero voltar aqui para tu não perder essa informação. Quais foram as mudanças pelas quais a Europa estava passando que contribuiu para o fortalecimento dos reis? Primeiro, o sistema feudal, o sistema descentralizado do feudalismo estava passando por uma crise. Os senhores feudais não estavam dando conta dos problemas que estavam acontecendo em seus feudos. Beleza? Esse é um ponto. Segundo ponto, o renascimento das cidades e do comércio. O comércio agora despontando como uma atividade econômica importante e cada vez mais mostrando que somente ter terra não era apenas suficiente. Isso é importante. E isso porque a burguesia cada vez mais estava se fortalecendo e, consequentemente, a burguesia vai ver no rei e na unificação do território nas mãos do rei como algo bom para os seus negócios. Beleza? Isso é muito importante. E também eu quero destacar a importância das universidades para a formação de profissionais que vão fazer parte da galerinha da administração dos reinados. Beleza? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Porque os reis não vão se fortalecer do nada. Eles vão andar, surfar nessa onda de mudanças que, desde os dois assuntos anteriores, a gente vem mencionando. Tranquilo? Claro que eu vou dar. No próximo vídeo, a gente vai estar falando quais são os interesses dos senhores feudais, ou seja, da nobreza, quais são os interesses da burguesia, os interesses dos camponeses na formação desses reinados. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre isso. Por hora, eu quero só citar essas mudanças e na segunda parte desse nosso episódio, eu quero definir o que foram os estados nacionais modernos. Gente, de forma simples, os estados modernos foram governos monárquicos. O que são governos monárquicos? Governo de uma só pessoa, beleza? E olha quem está governando, ó, é o o protagonista. São os protagonistas, os caras que vão deter, controlar o poder sobre um território. Beleza? Os que foram os estados nacionais modernos foram governos monárquicos, governos de protagonistas que centralizaram sobre si o poder de um grande território. Novamente, pela terceira vez, o que foram os estados nacionais modernos foram governos monárquicos de uma só pessoa, os protagonistas, os protas, que unificaram o território sob o seu poder. Consequentemente, a gente vai ter um sistema de poder centralizado. Não vai ter agora mais o poder dos senhores feudais. Agora os reis vão começar a controlar de forma mais incisiva o poder dos senhores feudais. Tranquilo? Deixa eu até me ajeitar aqui, porque eu também sou um prota, tá? Vamos lá, prota. E veja só, pelo fato dos reis controlarem quase que absolutamente os territórios, a gente vai ver que esse sistema vai ser também conhecido como absolutismo. Absolutismo é outro nome que nós damos para esses tipos de governos que estão centralizados na figura
do rei. O rei Luís XIV tinha uma frase bem famosa que diz agora que o Estado agora sou eu. Ou seja, ele é a personificação do governo da França, no caso dele, beleza? E quais são os 4 pilares? Os 4 pilares que sustentam esse tipo de governo. Primeiro, a ideia de soberania, a ideia de que nada está acima da figura do próprio rei, beleza? Tu percebeste também lá na Reforma Protestante, eu mostrei que alguns reis estavam entrando em confronto com o Papa. Justamente isso. Alguns começaram a ter a ideia de que nada deve estar acima do Estado. E quem é que encarna o Estado? Os reis. Beleza? A ideia de soberania. Segundo pilar, a ideia de que é apenas o Estado, o rei, que tem o poder de controlar totalmente a força, ou melhor dizendo, o exército. Ou seja, ninguém, nenhum senhor feudal agora deveria ter seu exército próprio. E sim, o rei deveria ser o único a controlar o exército agora da nação. Outro pilar, terceiro pilar, a ideia de territorialidade, ou seja, o rei exerce um poder total sobre um grande território. Ou seja, acabou agora o poder dos pequenos senhores feudais. Tranquilo? A ideia é que cada vez mais o rei irá dominar sobre um grande território. E quarto pilar, o que a gente chama de burocracia administrativa. O que é essa burocracia administrativa, titio? Precisa colocar esse nome difícil? Preciso, para aumentar teu vocabulário. Burocracia faz referência ao corpo, ao conjunto de funcionários que trabalham para o rei, beleza? E como eu te disse agora há pouco, são as universidades que vão fornecer esses profissionais, tranquilo? Então, cada vez mais a gente vai estar vendo ao longo do tempo, ao longo da Idade Moderna, o fortalecimento de vários reis da Europa, o rei de Portugal, o rei da Espanha, o rei da França, o rei da Inglaterra, beleza? E isso é muito importante. Agora, vamos só explicar bem rapidamente o significado dessas 3 palavras: Estado Nacional Moderno. Vamos lá. Estado, nesse caso, tem a ver com a ideia de governo, beleza? Estado tem a ideia de governo. E quem é que vai personificar, encarnar o governo? É ele mesmo, ó, o rei. O rei agora encarna o governo. Outra coisa, nacional, vem a ideia de nação. O que é uma nação? Vamos dizer assim, nação é uma grande família que compartilha a mesma língua, a mesma história, a mesma religião. E para formar essa grande família é necessário um rei que vai estabelecer qual é a história, qual é a religião desse grande povo que está sob a autoridade desse rei. Beleza? Nação tem ideia de pertencimento, um pertencer a uma grande sociedade, uma grande família que compartilha da mesma língua, da mesma história, da mesma religião. E é nesse processo que a gente vai ter o fortalecimento da língua portuguesa, da língua espanhola, da língua francesa, da língua inglesa. Tranquilo? E por que moderno? Porque a ideia aqui é trazer a noção de mudança, mudança de funcionamento do governo. O que era antes descentralizado na Idade Média, dividido entre diversos senhores feudais, agora há uma centralização, ou seja, agora um carinha, um rei, um protagonista vai unificar sob o seu poder grande parte do território que nós conhecemos como Portugal, Espanha, França e por aí vai. Beleza? Isso é muito importante que os estados nacionais modernos são caracterizados pelo fortalecimento de quem? De quem? Dos reis, beleza?
dos reis. E claro, não apenas era necessário conquistar por força, era necessário mostrar. Olha como eu estou aqui vestido, ó, totalmente feioso, mas tentando, sei lá, simular a beleza, a elegância. Olha que elegância, um edredom com a coroa da Burger King aqui para mostrar a elegância do protagonista, porque havia nesse período uma necessidade, cara, de ostentar perante a sociedade que quem mandava era o rei. Por isso que o rei aqui está vestido, calçando tamanco, para mostrar superioridade sobre os demais. Como o textinho aqui está falando, que não apenas era necessário falar quem mandava, mas mostrar pelas vestimentas quem mandava na sociedade, quem era o prota, quem era o protagonista, beleza? Então, isso é muito importante. No próximo vídeo, a gente vai estar falando qual era o apoio social que os reis começaram a ganhar e se aproveitar para fortalecer seu poder. Eu já dei um spoiler aqui nessa parte do vídeo, que essa base social vinha dos próprios senhores feudais, da burguesia e dos camponeses. No próximo vídeo, a gente vai estar falando de forma detalhada um pouquinho os interesses dessas classes sociais no fortalecimento desses reis, beleza? Então, vamos lá, clica aqui em cima ou embaixo que a gente vai para o próximo vídeo. Até mais que vamos maratonar, porque tem muito babado aí e muito prota querendo ostentar o seu poder, beleza? Vamos embora?